Como é que marca o Cano, hein? Como é que vão marcar ele aqui na volta? Tu que foi um dos maiores zagueiros da história do Inter. O próprio Nivaldo Preto me fez essa pergunta e eu falei para ele que o cara tem que estar sempre de um jogador desse muito próximo. E a gente, nesse segundo gol, tem duas situações. A gente pode falar que o Hugo Malho ele poderia, de repente, deixar o Cano em condições de impedimento ou marcar sempre muito próximo. Ele estava muito próximo do Cano. Muito próximo, até então ele estava colado no Cano. Colado. Mas na situação de um escanteio batido com o pé aberto, onde a bola faz o movimento da curva saindo para fora, você que é o último homem, como era o Hugo, a partir do momento que essa bola ela passa já do primeiro pau, você precisa acompanhar toda a linha. Se você reparar, todo o sistema do Inter saiu e ele ficou. Ele não acompanhou o movimento da bola, então ele acabou dando a condição para o Cano, mas sendo bem marcado, porque o Cano acaba fazendo gol com ele, muito marcado com ele. E o Cano é um cara imprevisível, a gente sabe que é um cara que não tem bola perdida. E como você falou, Vaguinho, eu acho que quando tem uma situação como essa, cara, escanteio, você tem um jogador a mais, procura a marcar o melhor cabeceador da equipe adversária marcando de mano. Mesmo que o treinador fale, não, vamos marcar uma zona mista, que alguns pegam individual e outros marcam a bola. Mas o Nino é o melhor cabeceador do Fluminense, cara. Então, o Nino, um dos jogadores do Inter, numa situação como essa, anula esse jogador porque ela não vai ter uma segunda bola. Foi como aconteceu o gol do Fluminense. O que tu acha do segundo jogo aqui e qual o caminho que tu vê no time do Fluminense, que tu estudou bem aí, dá pra ver, que o Inter tem que trilhar para sair com a vitória? Cara, Vaga, eu acho que a equipe do Fluminense, cara, é uma equipe que a gente assiste os jogos e a gente vê uma equipe que não tem um jogador que é o construtor, né? É uma equipe que ela roda o tempo todo, é uma equipe que daqui a pouco você vê o Marcelo pelo lado direito jogando com a bola em movimento. São sincronias muito, muito loucas, assim. Então, o Fernando Diniz é um cara que preocupa em colocar e ter superioridade numérica sempre onde ele tem a bola. Ele procura colocar sempre um jogador a mais no lado onde ele está conduzindo a bola. Então, eu acho que o Inter precisa ter muita atenção a isso. Precisa ter também um número de jogadores sempre igual ao Fluminense, quando ele estiver com a posse de bola, independente do lado, porque ele acaba aglomerando muitos jogadores no mesmo lado. Eu acho que esse é o grande detalhe da equipe do Fluminense. Uma equipe que joga com um jogo apoiado e uma equipe que tem um cara na frente, como a gente tem o Valência, eles têm o Cano. Então, muita atenção sempre, porque é um cara, como eu falei antes, imprevisível. É um cara que, independente da situação do campo que ele se encontra, ele vai finalizar. Então, tem que ter muita atenção sobre isso. Que tá jogando de bola Alan Patrick, né, cara? E a gente lembra, daí vamos voltar lá a 2006, onde tinha. A gente sempre fala, a gente sempre se encontra, né? Fala, pô, aquele time de 2006 tinha 10, 9, 10 capitães no time, né? Lideranças absolutas que conduziram o time, mas tinha os seus exponenciais técnicos, né? Fernandão, Sobis, né? Jogadores que foram fundamentais, o Alex, que foi extremamente importante naqueles mata-matas. Aí vem 2010, tem o D'Alessandro jogando muita bola, mas tem o Juliano, que não é um titular absoluto daquele time e acaba crescendo demais na reta final. E a gente tem hoje o Alan Patrick que está destruindo, né? Se o Inter for campeão, o rei da América vai ser o Alan Patrick. O que tu acha? Ele tá jogando demais, cara. Ele é um cara que, para a equipe, aquele cara que chama a responsabilidade, o cara que é frio como ele foi em todos os momentos, mas agora contra o Fluminense, num gol contra o Fluminense, o segundo gol, onde ele dá um drible de corpo no Marcelo, que é um cara extremamente técnico, um cara muito inteligente, e ele conseguiu fazer um movimento onde ele tira o Marcelo do lance e acaba finalizando muito bem. Então, o Alan Patrick é o cara
É a peça-chave, é o termômetro do time do Internacional. É aquele cara, tecnicamente, que vai fazer diferença, é aquele cara que enxerga o que os outros não enxergam para poder fazer um passe. Ele é um cara muito inteligente e é um cara que a gente vê marcando, cara, brigando, disputando bolas no meio-campo. Então, além dessa condição técnica dele, é um cara também que é muito importante para a equipe e para o sistema defensivo, né? Acaba, quando tá sem a bola marcando, um cara que faz esse fechamento da primeira linha de passe da equipe adversária. Então, um cara fundamental e um cara que a gente torce, porque vê que é um cara que está muito identificado com o clube, é um cara que representa muito essa camisa 10, e eu tenho certeza que, se formos campeões, com certeza é um cara que vai ser lembrado aí entre os melhores da competição. Qual o seu palpite KTO pro jogo? Bolívar, tu tem o cupom na KTO? Tem o cupom Bolívar. Cupom Bolívar, você tem 20%, pode escolher o meu cupom Vaguinha ou o cupom do Bolívar no primeiro depósito. Tu já fez a tua aposta para quarta-feira ou gosta de fazer a tua aposta mais perto do jogo, Bolívar? Eu vou fazer na quarta lá, mas já tem o palpite já, 2-1. 2-1 na KTO apostando classificação para a final. Resultado correto, 2-1. 2-1. Exato, 2-1 é o palpite do Bolívar. Eu tô com um palpite que vai ser 3-1, Bolívar. Eu ainda não fiz na KTO, ainda não fiz e o meu palpite ele tá mudando, assim, uma hora eu acho que é 3-0, outra hora eu acho que é 3-1, outra hora eu acho que é 1-0. Vai ser um jogo muito difícil, né? A gente fica aqui palpitando e tem o componente da confiança da torcida, mas vai ser um jogo muito difícil, né, Bolívar? Vai ser um jogaço, cara. Eu acho que o primeiro jogo já foi um jogo digno de uma semifinal de Libertadores, né? Você pegar o outro lado, Boca e Palmeiras, teve um jogo, mas não teve a emoção e a qualidade técnica que teve o jogo do Maracanã. Então, acredito que tem tudo para ser um grande jogo. O Beira-Rio ele vai estar lindíssimo. O entorno do Beira-Rio, então, nem se fala. Com certeza, pessoas vão chegar de manhã cedo no Beira-Rio, vão fazer aquela festa toda, a torcida na expectativa, e o jogo 9h30 da noite, as pessoas podendo curtir aquele momento, aquele pré-jogo, para depois entrar dentro do Beira-Rio e ficar cantando o tempo todo, porque é momento do torcedor, os 90 minutos, cantar e aplaudir esses jogadores 90 minutos. Para que possa ter a classificação, a gente não pode deixar em nenhum momento a nossa equipe desconfortável, mesmo quando o Fluminense estiver bem dentro da partida. Eu acho que isso é fundamental, porque você acaba assustando o adversário. Eu acho que o torcedor precisa fazer o seu papel dessa maneira, aplaudir e torcer para essa equipe 90 minutos. E teve troca de técnico, né, Bolívar, em 2010 também, né? Depois desse jogo aí, sai o Fossati, depois de um jogo contra o Vasco no Rio de Janeiro, que o Inter perde, sai o Fossati e chega o Celso Roth. Como é que tu tá vendo esse novo Cudê? Porque é um cara que teve uma passagem por aqui e eu consigo ver, assim, que ele tá muito afim de pagar essa dívida, Bolívar. Como é que tu tá vendo assim o Cudê no comando nesse momento? Cara, eu gosto muito dele, Vaga. Eu gosto muito. Ele fez, quando teve a saída dele naquela ocasião, ele deixou o Inter numa situação muito boa dentro da competição. O Inter era líder do Campeonato Brasileiro, o Inter era uma equipe muito competitiva que eu não via há muito tempo. Era uma equipe que atacava e defendia muito agrupada, não era um time espaçado, e o Cudê deixou isso muito claro quando ele teve o retorno dele. Ele sabia que ele tinha uma dívida com o clube, ele queria retornar novamente, e isso mesmo ele treinando o Atlético, ele deu uma coletiva após um jogo contra o Inter, que ele tinha uma dívida com o Internacional, e isso acabou acontecendo. E, cara, tu vê que tem uma mudança muito, muito grande da equipe, de postura da equipe do Internacional. Hoje a gente vê o Inter fazendo vários gols, roubando bola no campo defensivo do adversário. E com o Fluminense teve situações como essa também, que o Inter acabou roubando bolas dentro do campo do adversário e fazendo os gols. Então, eu acho que o Cudê é um cara muito especial, é um cara que é identificado com o clube. A gente vê ele na beirada do campo
um cara que joga junto o tempo todo, é um cara que tá ali, parece que ele tá. Quando termina o jogo, esse cara deve ficar assim, cara, parece que ele entrou dentro de campo, porque ele Tá participa esgotado, muito. né? E aí, isso é uma coisa que chama a atenção dos atletas, cara. Porque quando você vê o seu comandante do lado de fora, numa situação como aquela, um cara que está o tempo todo ali, impaciente ali, querendo a vitória o tempo todo, eu acho que isso traz uma energia positiva para os jogadores e isso é transmitido para os torcedores, porque todo mundo que vê aquela postura dele fora de campo ali remete ao cara que quer vencer.